TVC, a TV do Correio da Manhã. Olá, pessoal! Rosina de AZ de hoje vai dar continuidade ao tema de uso dos pronomes oblíquos. Só que no programa de hoje eu vou focar na colocação pronominal em tempos compostos. Mas o que são tempos compostos? Quando eu uso um verbo auxiliar e um verbo principal para expressar um tempo do verbo. Quais são os tempos verbais? Presente, pretérito e futuro. Só que eu vou usar dois verbos. E onde eu coloco o pronome? Na semana passada, nós vimos a próclise, a ênclise e a mesóclise. E quando eu posso usar ou quando não devo usar um ou outra situação. E hoje vamos ver no caso de tempos compostos. E aí o programa continua dedicado ao seu Luiz e a todos os outros que também têm essa dúvida. Mas antes de começar, vamos aos nossos avisos corriqueiros. A TV Correio da Manhã tem transmissão em Petrópolis, Teresópolis, Paraíba do Sul, Três Rios e eu esqueci Nova Friburgo, lembrei. Só eu mesmo. Mas se você não tem TV por assinatura, não assina até Cable, você pode acompanhar pela sua Smart TV ou no seu celular, por meio do site TV Correio da Manhã, do YouTube TV Correio da Manhã, do Facebook TV Correio da Manhã e do Instagram TV Correio da Manhã. E aí você encontra lá toda a programação da TV Correio da Manhã. Dúvidas, sugestões, críticas sobre o meu programa, você pode enviar pelo WhatsApp, devidamente identificado, se identificando, para DDD 24 992 95 00 31. Então vamos lá, o que são tempos compostos? São as formas verbais em que eu preciso utilizar o auxiliar ter e haver, ou um dos dois, seguido do particípio passado. Né? Eu tenho dito, havia feito. Então, vamos estudar um pouquinho de onde eu coloco o pronome oblíquo nessas formas verbais. Normalmente, o pronome oblíquo, como está escrito aí, ele vem ligado ao verbo auxiliar, ao ter ou ao haver. Então, vamos ver alguns exemplos. Deixa eu colocar o óculos, que a letra aqui está pequenininha. Tinha me envolvido sem querer com aquela garota. Olha só. O me jamais poderia vir à frente por duas razões. Primeiro, porque ele tem que estar ligado ao verbo auxiliar. E segundo, porque não pode começar período com pronome oblíquo. Nós nos havíamos assustado com o trovão. Ele pode vir na frente do verbo auxiliar. Também não é errado. O advogado, olha a palavra atrativa, não lhe tinha dito a verdade. Então, aqui nós temos o exemplo de como usar nas formas compostas. Aí, vamos agora a uma observaçãozinha muito interessante e eu vou aqui para a nossa câmera, na qual, pronome oblíquo, eu fico, pronome relativo, eu fico pertinho de vocês. Entre os pronomes oblíquos, nós temos algumas expressões que têm regrinha de uso. A expressão com a gente, que substitui a forma oblíqua conosco,
só pode ser usada na linguagem informal. Ou seja, não segue a regra ou a norma culta, a regra gramatical. Então, tá lá. Tá lá, textos informais, já falei. Só pode ser usado, é uma expressão muito brasileira. Exemplo, a outra turma vai se reunir com a gente às 10 horas. A sua irmã vai com a gente ao clube hoje. Isso aqui é uma linguagem muito informal e é típica da informalidade do povo brasileiro. Mas se eu tiver que escrever um texto formal, seguindo as regras gramaticais, eu não devo usar com a gente. Numa literatura em que eu quero registrar, fazer o registro do modo de falar brasileiro, aí tudo bem. E no uso coloquial do dia a dia, informal, eu posso usar. Então, vamos lá. Em textos formais, você pode usar, você deve, não é nem pode, é deve usar a forma oblíqua conosco. Lembra? Nos, conosco, vos, convosco. Então, tá lá. Os pais dos alunos querem uma reunião conosco, jamais com a gente. Os diretores irão conosco ver o prefeito. Aqui exige uma formalidade, você não vai colocar com a gente, tá? Então, por favor, com a gente é uma linguagem informal. Permitida na fala oral informal? Sim. É o modo descontraído de falar do brasileiro? Sim. Mas em textos que exigem a norma gramatical correta, eu não posso usar com a gente, tem que usar conosco. E aí vamos a mais uma observação. Usamos com nós quando essa expressão vem seguida de todos, mesmos, dois ou algum outro numeral. O presidente deixou a decisão com todos, ou com nós todos. Eu não vou falar, deixou a decisão conosco todos. Aí tem que ser com nós todos. O presidente deixou a decisão com nós mesmos. O presidente deixou a decisão com nós dois, ou nós três, tá? Então, aí eu não posso usar conosco, porque não vai ficar uma coisa assim muito interessante. E aí, para continuar a aula de hoje, já que a questão é a colocação do pronome, ou uso de alguns pronomes, eu trouxe também para vocês algo que corriqueiramente é escrito errado, o uso é errado e muito pouca gente sabe usar de fato, seja na fala oral ou seja na escrita formal, que são os pronomes demonstrativos. O pronome demonstrativo, ele tem uma função muito específica. Ele vai expressar a posição no tempo. No tempo. Sim, no tempo e no espaço. No espaço as pessoas ainda conseguem usar direitinho. Dos termos referenciados em relação às pessoas do discurso. E aí, quais são as pessoas do discurso? Será que você ainda lembra disso? Nós estamos falando sobre elas desde a semana passada. Mas vamos recordar aqui um pouquinho, antes,
de lembrar quais são os pronomes demonstrativos, vamos lembrar essas pessoas do discurso um pouquinho aqui com vocês. É o quadro 1 que vai aparecer aí para vocês. A pessoa do discurso, a primeira pessoa do discurso, seja ela plural ou singular, no singular, eu, no plural, nós. Ela vai representar o falante, o locutor, o emissor, o remetente, o escritor. É aquele que vai elaborar algo para colocar em direção a alguém. E aí o demonstrativo correspondente é o este ou estas, estes, esta ou estas, isto. Não tem plural para isto. A segunda pessoa é o tu e o vós. São o tu e o vós. Que representa o ouvinte. Então, eu tenho a primeira é o falante, a segunda é o ouvinte. A primeira é o locutor, a segunda é o locutário. A primeira é o emissor, a segunda é o receptor. A primeira é o remetente, a segunda é o destinatário. A primeira é o escritor, a segunda é o leitor. Lembram disso? Então, por isso que o locutor do rádio, para não chamar você de locutário e você achar que ele está te xingando, ele vai falar, meu caro ouvinte. Está corretíssimo. Ele não está errado. Ele fala e você ouve. Você é a segunda pessoa do discurso. É para quem ele está direcionando algum conteúdo, alguma mensagem. A terceira pessoa, que é o ele, o ela, o eles e o ela, são geralmente de quem se fala, que eu esqueci de escrever aí. É de que ou de quem se fala. É o meu assunto, é o meu discurso, é a minha mensagem, é o meu conteúdo, é o meu texto, seja ele falado ou escrito. E aí, os demonstrativos referentes, vamos lá, referentes à primeira pessoa, quem fala, este, esta, isto. Referente a quem ouve, é esse, essa, isso. Referente a de quem se fala ou de que se fala, aquele, aquela, aquilo. Então, vamos ver um pouquinho como que eu vou usar isso, mas antes eu vou chamar o meu intervalo. E você aproveita, pega seu caderninho para anotar tudo que eu acabei de falar agora e fica aí, porque o programa continua daqui a pouquinho. Conto com a sua audiência. Até daqui a pouco. Cara, o que a gente tá fazendo, hein? Vamos falar um segundo sobre a gente? Sim, sobre violência contra a mulher, mas mais sobre a gente. Pensa nas mulheres que você conhece, nas mulheres próximas de você. Colegas de trabalho, vizinhas, amigas, as mulheres da tua família. Agora imagina que a cada 8 minutos, uma delas é estuprada. Duro de engolir, né? Mas é o que tá acontecendo no Brasil. Aqui, 7 em cada 10 mulheres já sofreram violência ou assédio no trabalho. E absolutamente todas as mulheres, inclusive as que você pensou, vão sofrer algum tipo de abuso pelo menos uma vez durante a vida. Pesado, né? Mas e aí? O que a gente tá fazendo? Vamos falar sobre a gente. Sobre o jeito que a gente trata as mulheres. Passa a vara, senta a rola, pega de jeito. Comer, Meter. fuder. Aê, garanhão. Pegador, Comedor. Ensinam pra gente que a mulher é uma coisa a ser conquistada, um prêmio, e que você não deve aceitar um não como resposta. Ela não te dá bola? É porque tá se fazendo de difícil. É só pegar um drink que ela tá na tua, irmão. Manda ver. Ela tá pedindo. Só um beijo. Um beijinho, pô.
Não tem mulher que não dá. Só tem homem que não sabe pegar. Vai lá, pega ela, mostra que é macho. É assustador quando a gente ouve isso fora de contexto, né? Agora imagina o quanto é assustador para elas. Quantas vezes você já ouviu alguém falar assim? Seja na escola, seja no trabalho, seja na balada, até na sua própria casa. Tá errado, Então, vamos falar sobre a gente? porque a gente pode mudar essa realidade. Não tem que ser desse jeito. A violência contra a mulher não é um problema da mulher. É um problema nosso. É problema meu. E problema meu. É um problema meu. Meu, Meu. Meu. meu, Meu. Meu. meu, Meu. 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 É um problema meu. A responsabilidade é nossa. Voltando agora do segundo bloco para o segundo bloco, o Rosina de Azeia vai dar continuidade ao que eu estou explicando, que é o uso dos pronomes demonstrativos. No primeiro bloco, eu falei sobre o uso dos pronomes oblíquos nos tempos compostos, nas formas verbais compostas. E agora, com os demonstrativos, eu recordei quais são as primeiras, quais são as pessoas do discurso. E aí eu montei um quadro, que é o quadro 2, que vai aparecer aí, com essa relação completa. Então, vamos ver, espero que vocês consigam ver. Na primeira coluna, da esquerda para a direita, eu relembro quais são as pessoas do discurso. Quem fala, quem ouve ou com quem se fala, que é o meu interlocutor, e de quem ou que se fala, que é o meu assunto. Aí fiz a relação com a pessoa, primeira pessoa do plural ou do singular, segunda pessoa e terceira pessoa. Quais os pronomes? Na primeira pessoa, eu e nós. Na segunda, tu e vós. Na terceira, ele, ela ou eles, elas. E aí eu coloquei aqui o pronome possessivo, porque ele vai dar uma direção para você saber se o objeto ou de quem se fala tem uma relação de proximidade ou de distância ou de tempo com a pessoa do discurso. Então, só para recordar, o pronome possessivo está na outra coluna. Primeiro eu botei o pronome demonstrativo, isso que dá não enxergar direito. Mas vamos lá. Este, esta e isto, primeira pessoa. Na segunda, esse, essa e isso. E na terceira pessoa, aquele, aquilo, aquela e aquilo. Pode ser no singular ou no plural. E agora vem demonstrativo. Meu, minha, meus, minhas ou nosso, nossas. Na segunda pessoa, teu, tua, vosso, vossa. O seu é usado no sentido de posse, mas geralmente para a terceira pessoa. Muito pouco no sentido de da segunda, mas isso é uma fala mais informal. Vamos em frente. E o seu, sua, e o dele também é usado na terceira pessoa para se referir a assunto. E aí, agora, vamos ver, e aí, em vez de deixar nesse quadro aqui, eu vou mudar de quadro. Eu vou passar para um quadro onde isso ficou melhor, ficou mais amplo, que é o quadro que eu coloquei a relação de tempo e espaço. Aí eu tenho lá o pronome na primeira pessoa. Quando que eu vou usar este, esta ou isto? Na relação com o tempo, quando é um presente, que é o hoje, o agora,
ou quando é um futuro muito próximo, digamos amanhã. Amanhã é um futuro próximo. Daqui a pouco, sem o H, o A sozinho, é um futuro próximo. Então, eu posso usar o este, o esta, na relação com o tempo. Na relação com o espaço, o objeto precisa estar junto, aqui, cá. Então, eu diria, este papel aqui comigo tem a minha cola. Então, é a relação espacial. Depois eu dou os outros exemplos. Na segunda pessoa, quando o meu objeto ou o meu referencial é a segunda pessoa, em relação ao tempo, será no passado recente. Não pode ser um passado remoto. É um ontem, há pouco, aí agora esse A é com H, porque o tempo passou. O A com H eu uso para expressar tempo que já foi, tempo decorrido. Então, eu não posso usar aquele há pouco, daqui a pouco, sem H. Tem que ser há pouco, o tempo já passou. Em relação ao espaço, é aí, é perto. Está perto de você, não de mim. Não está no meu referencial espacial. Está na segunda pessoa, ou seja, no referencial espacial do meu ouvinte, do meu receptor. Lembrem-se disso. Então, vou usar esse. E se for no tempo, digamos, se a festa acabou, eu não posso falar esta festa foi ótima, está no passado. Passado, eu vou usar essa festa foi ótima. Se eu estou vivendo o momento agora, eu não posso usar o esse, eu vou usar o este. Este dia está incrível, até meu verbo fica no presente. Então, eu tenho que tomar muito cuidado com isso, principalmente na escrita. Na terceira pessoa, aquele, aquela ou aquilo, eu vou usar para um passado distante, e aí é muito comum a mãe ou a avó falarem: ah, naquele tempo, o tempo já foi, esse tempo já ficou para trás, elas querem falar da infância. Ou num futuro muito distante, eu estou em 2024 e vou me referir a algo em 2030, isso ainda está muito distante, é um futuro distante. Então, eu posso usar o aquele em relação ao tempo. Em relação ao espaço, o objeto ou o referencial não está comigo, que sou o falante, e nem está com o meu ouvinte. Ele faz parte de um universo do meu assunto. Por isso é uma terceira pessoa, porque ele não está num referencial espacial próximo, junto. Então, eu vou usar aquele. É a expressão do longe. Então, vamos ver um pouquinho de exemplo? Então, vamos ao exemplo. Esses primeiros exemplos eu trouxe com relação ao tempo. Nesta manhã, fomos abençoados, mas eu ainda estou vivendo este dia. Essa festa foi incrível, a festa já acabou, foi, passado, já era. Naquele tempo, éramos inocentes, então eu estou me referindo a um tempo muito distante. E isso é muito comum da gente usar essa expressão naquele tempo, naquela época, naquele dia, né? A gente sempre usa em relação ao tempo, mas tem o este e o esse que a gente precisa usar corretamente. Então, vamos lá. Agora, vamos em relação a espaço. Os exemplos com relação espacial.
esta minha bolsa é de ótima qualidade. Então, eu estou me referindo, olha o pronome possessivo aí, minha. É minha posse, está comigo. Então, esta minha bolsa, ela está junto de mim. Esse lápis aí perto de você é meu. Olha só, eu dei 2 referenciais, ó. Esse lápis aí expressa o lugar onde está o lápis, perto de você, então não está no meu referencial espacial, está no referencial espacial do meu ouvinte. Tudo bem, ele é meu, mas ele não está no meu referencial espacial, ele está no referencial espacial do meu ouvinte. E você viu aquele carro? Então, não está nem no meu referencial espacial, nem no referencial espacial do meu ouvinte. Ele está fora do nosso referencial espacial, então eu vou usar aquele. Bom, e aí eu vou dizer a você, meu caro ouvinte, meu caro locutário, meu caro espectador, que qualquer dúvida que ainda tenha ficado em relação ao uso do pronome oblíquo ou do pronome demonstrativo, você pode mandar pelo meu WhatsApp. E lembrando agora, eu não fiz nenhum exemplo escrito, mas só para lembrar, no texto vai acontecer a mesma coisa. Eu vou usar este, esta ou isto para aquilo que ainda não foi dito, será dito. Então, o meu desejo é este. Aí vou botar 2 pontos. Aí eu falo meu desejo. Se eu começar falando qual é o meu desejo, estudar italiano, esse é o meu desejo. Ó, primeiro eu falei qual era o meu desejo. Então, o que já foi dito, eu vou usar esse. E se o que eu disse está muito distante, está em alguns parágrafos ou períodos anteriores, eu vou usar o aquele. Aquele exemplo dado no parágrafo anterior, ou aquele exemplo usado anteriormente, aí eu vou usar aquele. É a mesma que segue os mesmos princípios dos outros 2 exemplos que eu dei no uso temporal e no uso espacial. Aí você vai me perguntar, e se eu tiver que fazer referência a 2 termos que eu já disse? Então, vamos lá. O mais próximo, eu vou usar o este. E o mais distante, eu vou usar o aquele. Então, só para lembrar, Maria comprou pão e leite. Este quem? O leite. Né? Eu vou ter que repetir o leite. Eu vou repetir o leite? Não. Este, que é o que está perto, com este, ela fará um chocolate. Com aquele, qual? O pão, que está mais distante. Com aquele, algumas torradinhas. Então, no texto vai seguir o mesmo princípio, no caso espacial. Tá bom? Bom, o Rosina de A a Z desta semana está ficando por aqui. E eu lembro a vocês que eu dou aula particular, que eu faço revisão de textos e posso te dar alguma orientação na estrutura do seu artigo, da sua dissertação ou qualquer outra coisa relacionada à literatura, língua portuguesa ou a textos, redação. Agradeço a audiência, que Deus abençoe a todos nós e até semana que vem.
TVC, a TV do Correio da Manhã.